Olá, muito boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao primeiro encontro do ciclo de palestras, o ensino de filosofia em tempos de pandemia. Eu sou a professora Ana Carolina, coordenadora deste evento, realizado em parceria com o subprojeto de filosofia do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, através de uma parceria também com o programa Residência Pedagógica e através de uma parceria com o Núcleo de Pesquisa e Extensão Filosófica, o NUPEF. E para dar as boas-vindas a este encontro, eu passo a palavra à professora Giovanna Temple, vice-coordenadora do colegiado do curso de licenciatura em Filosofia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Professora Giovanna, seja bem-vinda. Olá, boa noite a todas e todos que estão com a gente. Em nome da professora Ana, eu cumprimento meus colegas que também estão participando desse evento, cumprimento também o nosso palestrante da noite, professor Christian, professora Giovanna, professor Ricardo, professor Rafael, que estão envolvidos no evento, em nome de todos os estudantes do curso de filosofia que nos assistem. Eu cumprimento vocês também pelo nosso estudante Caiodê, que também está organizando o evento. Quero saudar o professor Christian, né? Não é a primeira vez que ele participa de uma atividade com a gente, então agradecer a disponibilidade, saudá-lo, desejar as boas-vindas numa atividade do nosso Centro de Formação de Centro de Formação de Professores, do nosso curso de Filosofia, e desejar para vocês uma boa noite de evento, uma noite que a gente vai ter um tema tão importante para ser discutido, que é o ensino de filosofia em tempos de pandemia. Então, agradecer muito a professora Ana por ter organizado esse evento. Como ela disse, é um evento em parceria com o PIBID, com Residência Pedagógica e com o nosso NUPEF, que é coordenado pelo professor Rafael. Então, em nome do Colegiado de Filosofia, também cumprimento o nosso coordenador, professor Cleison, e desejo a vocês uma boa noite de debate. Vou seguir acompanhando a fala do professor Christian e agradecer, então, pelo nosso colegiado, a participação dele nesse evento, e passo a palavra, então, para a professora Giovanna. Boa noite a todas e todas e um excelente evento. Bom, boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais um evento coordenado pela professora Ana Carolina Reis. Eu agradeço a participação de todos vocês aqui, principalmente a participação do professor Christian Lindberg, participação dos colegas de Caiodê, do NUPEF, em nome do PIBID. Eu agradeço, então, e digo que fico muito feliz com a presença do professor Christian aqui com a gente mais uma vez, e desejo a todo mundo um excelente evento. E já parabenizo a professora Ana Carolina pela iniciativa. Boa noite. Obrigada, professora Giovanna, muito obrigada, professora Giovanna. Como disse a professora Giovanna Temple, é a coordenadora do subprojeto de filosofia do PIBID. Obrigada, professora. Passo agora a palavra ao professor Ricardo Andrade, coordenador do programa Residência Pedagógica. Olá, Carol. Parabéns pela organização do evento. Saúdo aqui o Caiodê, o professor Rafael, coordenador do NUPEF, a professora Giovanna Temple, a professora Giovanna Monteiro, e especialmente o professor Christian Lindenberg, que está mais uma vez conosco. Ficamos muito felizes, professor, e somos, sim, sócios nessa parceria, nessa construção do ensino de filosofia no Brasil. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu agora passo a palavra ao coordenador do Núcleo de Pesquisa e Extensão Filosófica do curso de licenciatura em Filosofia da UFRB, professor Rafael Ferreira, para dar as boas-vindas. Olá a todos e todas. É uma satisfação estar aqui com vocês, né? Essa belíssima equipe, o PIBID, a residência coordenada pelo professor Ricardo, PIBID pela professora Giovanna, com a excelente colaboração da professora Ana Carolina, que está organizando esse evento.
Então, em nome do NUPEF, Núcleo de Pesquisa e Extensão Filosófica, agradeço a presença de todos, né, essa parceria, essa excelente parceria. Também agradeço o Caio D, né, que está por trás, que nos ajuda, sempre nos está nos ajudando, né, e agradeço imensamente ao professor Christian por aceitar o nosso convite, como já disse a professora Giovanna Temple, né, nosso convidado de longa data, né, e reforço, então, nossos agradecimentos ao professor Christian, e continue conosco, o professor Christian parece que estará conosco agora em novembro, né, então, agora eu passo a palavra à professora Ana Carolina, que dará continuidade à sequência de apresentações. Muito obrigada, professor Rafael. E aqui conosco, representando os estudantes e também para auxiliar na mediação do debate, está o estudante de licenciatura em Filosofia, Caio D. Boa Morte do Carmo Cardoso. Boa noite, Caio D. Com a palavra. Boa noite, muito obrigado pelo convite, sou imensamente grato por fazer parte dessa organização e estarei de olho nos comentários para mediar essa mesa. Muito obrigado. Muito obrigada, Caio D. Bom, este evento, ele nasce do desejo de debater e trocar experiências com os professores e pesquisadores da área de filosofia da educação sobre os desafios enfrentados e as possibilidades encontradas para o ensino de filosofia na atual conjuntura, que todos sabemos tem sido bastante desafiadora para todos os que estão aí no exercício da docência. Com esse intuito, propomos o mesmo tema a vários pesquisadores da área de filosofia da educação, e com isso o objetivo foi o de termos aí variadas perspectivas de análise acerca dessa questão para refletir e também para nos inspirar. Então, para o debate de hoje, nós contaremos com a presença do professor Christian Lindberg, que gentilmente aceitou o nosso convite. Mais uma vez, muito obrigada, professor. Ele já esteve aqui conosco, como mencionado pelos colegas, salvo engano, em um evento no final do ano passado, que também foi um evento em parceria entre o PIBID e o Residência Pedagógica, e retorna para nos ajudar aí a pensar sobre o ensino de filosofia em tempos de pandemia. E agora eu gostaria, assim, de passar a apresentação do professor Christian. O professor Christian é baiano, natural de Paulo Afonso, graduou-se em Filosofia pela Universidade Federal de Sergipe e é doutor em Filosofia da Educação pela Unicamp, instituição na qual também fez o seu pós-doutorado. É docente do Departamento de Filosofia da Federal de Sergipe e integra os programas de pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal de Sergipe e também da Federal de Pernambuco. Coordenou o programa Residência Pedagógica da Federal de Sergipe entre os anos de 2018 e 2020, integra o GT Filosofar e Ensinar a Filosofar da ANPOF, e os grupos de pesquisa Ética e Filosofia Política da Universidade Federal de Sergipe, e o grupo de pesquisa Filosofia e Educação e Ensino de Filosofia da Federal de Alagoas, além de participar da comissão de organização do encontro ANPOF Ensino Médio. Atualmente, coordena o Observatório do Ensino de Filosofia em Sergipe e é pesquisador da FAPTEC. Também é importante mencionar que o professor Christian é um botafoguense de carteirinha, não é isso, professor? E gosta de assistir a jogos de futebol e de tirar fotos nas horas vagas, importantíssimo. Antes, só de passar a palavra para o professor Christian, eu gostaria de lembrar que a emissão dos certificados com a carga horária integral do ciclo de palestras está condicionada à frequência em ambos os eventos. Então, já a gente vai começar a circular a lista de frequência. Quem estiver presente em ambos ganha o certificado integral de 6 horas de carga horária, mas quem estiver apenas hoje ganhará o certificado com 3 horas de carga horária. O nosso próximo encontro, reforçando, vai ser no dia 10 de setembro, com a presença do professor Dr. Dante Galef, da UFBA, ok? Então, sem mais delongas, passo agora a palavra ao professor Christian. Professor, mais uma vez, muito obrigada, seja muito bem-vindo. É contigo. Olá, boa noite, né, a todos e todas.
Inicialmente, dizer que é uma satisfação enorme, né, por mais uma vez compartilhar um momento de diálogo, né, com os colegas da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. De antemão, quero agradecer o convite feito, né, pela professora Ana Carolina Reis, né, colega de longa data, né, na época da nossa estadia, né, Carol, em Campinas, né, para fazer nossos estudos de doutoramento. Dizer que é uma satisfação também enorme, né, rever os colegas Ricardo, Giovana, Rafael, professores, colegas, aí também da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, do curso de Filosofia, né, coordenadores, né, do PIB, do Residência Pedagógica, né, enfim, e também dizer que é uma satisfação, Caiodê, compartilhar esse momento, né, sobre a coordenação sua, né, na qual você está exercendo essa função nesse exato momento de moderador, mediador, enfim, né, dessa sessão. Eu preparei aqui, colegas, deixa eu só... Eu peço aí para liberar a exposição, uma projeção. Ok, obrigado. Né? E eu estava aqui, antes de iniciar o debate, meio que preocupado, né, comentando aqui com os colegas, porque eu tive agora, acho que final do ano passado, não lembro exatamente a data, acho que foi em novembro, né, do ano passado, a convite, né, do programa do Residência Pedagógica, professor Ricardo, professor Miguel, Pedro, né, e fiquei assim meio que na dúvida, né, qual roteiro seria melhor para essa exposição, né, tendo em vista que algumas informações contidas nessa apresentação já foram feitas, digamos assim, no ano passado, né? Mas como é uma apresentação longa, né, então geralmente a gente vai fazendo atualizações à medida que o tempo passa e, enfim, à medida também do público, né, da demanda que a gente vai percebendo do público, né? Então, minha fala está dividida em 3 momentos, né? No primeiro momento, eu vou ser muito breve, muito rápido, né, para não ser repetitivo, né, no que eu caracterizo como o novo ensino médio, né? No segundo momento, eu vou centrar esforço, digamos assim, em alguns conceitos fundamentais existentes na BNCC, né? E no terceiro momento, né, vou também ser muito breve e compartilhar algumas informações relacionadas ao curso de filosofia, né, e mais especificamente em um possível diálogo que é a formação inicial das licenciaturas, a formação inicial do professor ou professora de filosofia pode dar na produção de material didático, né, tendo em vista essa nova dinâmica, essa nova arquitetônica que o ensino médio atual, né, brasileiro está impondo, né, não só para os cursos de licenciatura, né, do país inteiro, mas também para os professores e futuros professores de filosofia, professores e professoras, né. Antes, né, de fazer minha exposição, acho que é bom registrar, Carolina e demais colegas, né, que nesse exato momento, dia 30 de agosto de 2021, o Brasil deve estar ultrapassando a marca de 580 mil mortos, né, pela Covid, né. Então, quando se fala em ensino de filosofia em tempos de pandemia, né, nós não podemos deixar passar despercebido, digamos assim, esse fato, que é um fato triste, né, muito provavelmente, né, as pessoas que estão nos assistindo perderam parentes, amigos, amigas, vizinhos, pessoas do círculo social mais próximo, né, ou conhecidos, né, por essa epidemia, né, e pelas informações que estão sendo coletadas pela CPI da pandemia no Senado, tudo leva a crer que foi um projeto, né, do governo federal, negligente ou intencional, é isso que a CPI está tentando identificar, mas tudo leva a crer que foi um projeto do governo federal, essa proliferação desse vírus, né, que tem, repito, atingido milhares e milhões de brasileiros, né, porque não são só os 580 mil mortos, mas são os mais de 20 milhões de brasileiros, né, que de alguma forma foram contaminados, né, por esse vírus. Então, acho que é bom a gente fazer esse registro, porque pensar o ensino de filosofia em tempos de pandemia
requer, né, entre outras coisas, né, pensar, né, e contextualizar nossas reflexões em torno dessa pandemia que aflige o Brasil há praticamente 18 meses. Então, muito rápido nessa questão da introdutória, que é o novo ensino médio, né, como vocês já viram, né, do ano passado, na minha exposição aqui no ano passado, mas só para reforçar algumas ideias centrais, né, eu sempre tenho dito isso, né, que é um conjunto, né, de leis, né, aprovadas, homologadas nos últimos anos, né, a Lei 13.415, que estabelece a escola em tempo integral, uma política de fomento de escola em tempo integral, as diretrizes curriculares nacionais, a BNCC, né, que eu vou dar uma centrada dessa vez em alguns conceitos importantes, né, e já aviso logo, essa centralização desses conceitos importantes, né, eu vou utilizar como justificativo o fato de a Bahia ainda não ter aprovado nem homologado o seu currículo regional, né, quando eu for falar do mapeamento da atualidade, do mapeamento atual, da implementação da BNCC, eu vou trocar mais algumas ideias em relação a isso, né, e também nessa troca de ideias, né, fazer algumas provocações, né, aos colegas, né, que estão nos assistindo aí da Bahia, né, a Política Nacional de Avaliação, né, que teve atualização recentemente, uma atualização importante, né, recentemente, e o Plano Nacional do Livro Didático, né, que, como vocês devem estar observando, certamente tem professores da educação básica nos assistindo, né, já começou o processo de escolha, né, dos livros didáticos, para esse ano, direcionados para o ensino médio para esse ano e para o ano que vem. Né. Então, a Lei 13.415, como vocês conhecem, né, ela fomenta a política de escola em tempo integral, mas, ao mesmo tempo, o governo aproveitou essa medida provisória, que depois se converteu em lei, para incluir, né, a discussão da BNCC, né, da Base Nacional Comum Curricular. É bom registrar que a BNCC ela não foi uma invenção do governo Temer. Né? Já na LDB de 1996, já se apontava a necessidade de ter um currículo nacional comum. Né? Não por acaso, em meados de 2015, né, ainda no governo de Dilma, né, foi apresentada a primeira versão da BNCC para o ensino médio. Logo em seguida, teve um processo amplo de consulta, né, as entidades, a sociedade civil, a universidade, enfim, os diversos setores interessados na discussão. E fruto dessa consulta e de leitura crítica, né, por parte da comunidade filosófica, né, a ANPOF indicou nomes, né, para fazer essa leitura crítica, se chegou à segunda versão da BNCC. Né? E entre a segunda e a terceira versão teve o golpe, né, que empreitou da presidência da República a presidenta Dilma. Essa BNCC, né, eu vou falar mais adiante, mas ela estabelece áreas de conhecimento, né, que contempla 60% da carga horária. Um avanço, né, que eu sempre faço questão de frisar isso, né, que na medida provisória a filosofia, a sociologia, a educação física e a arte, né, não contavam com essa noção de estudos e práticas. Né. Isso foi fruto de pressão social dentro da ANPOF, né, da CNTE, né, do movimento estudantil, a UBS, né, de outros setores da sociedade. Né, a gente acabou conseguindo incluir no relatório final a filosofia como estudos e práticas. Isso depois foi referendado nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, né, que eu vou tocar também rapidamente. Né. E essa Lei 13.415, né, no que se refere a essa política de fomento, a implementação da escola em tempo integral, né, estabeleceu um prazo de 10 anos. Né? Então, se ela foi aprovada em 2017, vai durar até 2027. Eu estou fazendo esse alerta porque, embora pareça longe, né, chegarmos em 2027, mas recentemente, né, no ano passado, né, teve toda uma discussão, toda uma dificuldade, inclusive, né, para aprovar a revogação, ou para aprovar a prorrogação do Fundeb. Né? O governo federal, através
da sua base no Congresso Nacional, né, especialmente o ministro da Economia, né, Paulo Guedes, fez de tudo, né, para que essa prorrogação não fosse aprovada, né? E isso traria prejuízos enormes para a educação básica, inclusive no que se refere ao financiamento das escolas de educação básica, e aí vai do ensino infantil, passando pelo fundamental até o médio, né? Então, é bom sempre ter atento, né, que essa política de implementação da escola em tempo integral, né, que é uma luta histórica, né, aparece já lá no Manifesto dos Pioneiros, né, ela tem prazo de validade, né? A gente precisa ficar atento, né, nas próximas eleições, nos movimentos políticos, movimento estudantil, sindicatos, né, para não chegar em cima da hora e sermos pegos, eventualmente, de surpresa, por conta do governo que estiver, né, na condição do país. As diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio e educação profissional, ela existiu, né, foi feita, né, e aprovada e homologada para atualizar normas existentes, né, e que precisavam ser aí corrigidas ou atualizadas por conta da aprovação da Lei 13.415. Ela é composta por 34 artigos, né? Eu costumo dizer que as diretrizes curriculares nacionais, né, elas tornam nítidas os pontos não tão nítidos, digamos assim, da Lei 13.415 e da BNCC, né? Então, ela tem a função de regulamentar esses termos, né, existentes nessas duas legislações. Então, vale a pena, né, para quem ainda não teve a oportunidade de ler esse documento, lê-lo, né, porque, como eu disse, ele dá mais nitidez ao que está sendo modificado no ensino médio, né? Então, algumas premissas, né, para essa atualização, né, que curiosamente foi feita no mesmo ano, né, no final de 2018, né, que a BNCC, né? Então, os conceitos existentes na Lei 13.415 e na BNCC são caracterizados nessas diretrizes curriculares nacionais, né? Então, o que são itinerários formativos, o que é a formação geral básica, unidades curriculares, arranjo curricular, enfim, todo um conjunto, né, de conceitos, né, aparece nessa resolução, né, fortalece algo, né, que tem sido objeto de muita discussão, né, que é o aspecto disciplinar versus, digamos assim, inter e transdisciplinar do novo ensino médio. Então, elimina, digamos assim, qualquer possibilidade de montar o arranjo curricular para o ensino médio de forma disciplinar, né, que é o que nós estamos habituados, né? Eu, pelo menos quando eu fiz o meu ensino médio, provavelmente muitos de vocês aqui, né, quase que integralmente, né, fizeram com esse formato, né, formato disciplinar. Então, a DCN, né, elimina qualquer possibilidade de organização disciplinar, muito embora, colegas, através do observatório, né, que a professora Carolina mencionou, a gente tem percebido que em alguns estados, e vocês vão ver alguns exemplos mais adiante, né, tem mantido essa estrutura disciplinar, né? Então, assim, já que essa legislação transfere aos estados a possibilidade de organizar o seu currículo de acordo com o contexto e com a realidade local, então muitos estados têm optado por esse caminho. Estou sendo informado que meu slide está pequeno, então eu vou tentar aqui dar uma aumentada. O problema é que vai ficar assim. Só um minuto, viu, pessoal? Tenta. Vamos ver se melhorou. Voltou ao normal, voltou ao que estava antes. Mas, enfim. Um outro aspecto importante é das metodologias adotadas no ensino, né? As metodologias, e eu vou falar já também da questão das competências e habilidades, né? Elas serão utilizadas para justamente mobilizar o desenvolvimento dessas competências e habilidades, né, que estão expressas na BNCC nos estudantes,
né? A metodologia predominante no novo ensino médio são as denominadas metodologias ativas, né? Nessas denominadas metodologias ativas, o estudante, né, o discente do ensino médio é o protagonista, né, na formulação e na obtenção do conhecimento, distintamente, de forma diferente, digamos assim, para as denominadas metodologias tradicionais, né, onde o professor é o centro gravitacional na propagação e disseminação dos conteúdos de cada disciplina ou de cada área do conhecimento. Então, há uma inversão, né, uma mudança na relação com o conhecimento entre sujeito e objeto. Então, a questão, né, reforça essa perspectiva das metodologias ativas. As diretrizes também reforçam a ideia das áreas de conhecimento. Enfim, eu vou pulando essa parte. A questão da carga horária, eu vou adiantar aqui. Algo que merece ser observado com atenção, né, é o fato de que a área de ciências humanas e sociais aplicadas, que é aquela que dialoga de forma mais direta com conteúdos filosóficos, né, ela tem alguns objetivos, né, e vou lê-los, né. Diz a DCN, o aprofundamento de conhecimentos estruturantes para aplicação de diferentes conceitos em contextos sociais e de trabalho, estruturando arranjos curriculares que permitam estudos em relações sociais, modelos econômicos, processos políticos, pluralidade cultural, historicidade do universo, do homem e da natureza, dentre outros, considerando o contexto local e as possibilidades de oferta pelos sistemas de ensino. O destaque que eu faço é a ideia de aprofundamento, né, de conhecimentos. Como é que você vai aprofundar conhecimentos filosóficos no ensino médio, se você não tinha, pelo menos, para a ampla maioria da população, né, para os estudantes, ensino ou filosofia no ensino fundamental, né? Então, acho que é algo que precisa ser, né, repita, como a Bahia ainda não homologou, não aprovou a sua BNCC estadual, né, então é bom se mobilizar nesse sentido, né, ficar atento a isso. A questão dos itinerários formativos, que são 5, né? Então, além das 4 áreas na BNCC, soma-se a formação profissionalizante, mas esses 5 itinerários formativos, eles podem se associar, digamos assim, que é o que chama de itinerário formativo integrado. Então, você pode constituir um itinerário formativo na área que dialogue a área de ciências humanas com as linguagens, por exemplo. Eu estou dando esse exemplo porque a filosofia tem a lógica, tem a estética, que são campos filosóficos que dialogam com a linguagem, né? A linguagem escrita, a oral, a linguagem corporal. Então, vou ficar atento a isso, né? A questão da carga horária, eu vou aqui já apresentar o quadro, porque acho que isso é o que interessa, né? Assim, pelo menos para vocês visualizarem, né? Eu gosto sempre de reforçar essa informação. Então, quando foi aprovada o novo ensino médio, né, a Lei 13.415, a BNCC, etc., a carga horária anual no ensino médio era de 800 horas. Até 2022, deve ampliar para 1.200 e, a partir de 2022, ampliar para 1.400 horas. Cada carga horária anual pode ser ministrada à distância, totalizando 20%. Né? Que isso é uma modificação, é uma inclusão, melhor dizendo, no novo ensino médio, porque até então o ensino à distância, em cursos presenciais, diga-se de passagem, era restrito apenas ao ensino superior. E agora ampliou para o ensino médio. Dessa carga horária obrigatória, mínima obrigatória, nas 3 etapas, como vocês veem aqui no canto esquerdo do monitor, a BNCC deve completar
1.800 horas nos 3 anos. Então, à medida que amplie a carga horária do ensino médio, vai ampliar também, proporcionalmente, a carga horária destinada ao itinerário formativo. Ou seja, é muita carga horária para os itinerários formativos. Então, a gente tem discutido muito, tem pautado, né, sempre que possível, essa reflexão. A gente discute muito a BNCC, com mérito, com razão, precisa ser feita essa discussão. Mas a tendência, e vocês estão vendo aí, pelo menos nas duas colunas do meu lado direito, né, do lado direito do monitor, que é uma tendência dos itinerários formativos a médio e longo prazo, né, ter uma carga horária maior, né, no ensino médio. E esse itinerário formativo tem sido um espaço cobiçado por vários setores da sociedade brasileira, e especialmente o Sistema S, né, o SESI, SENAI, SEST, né, o Sistema S como um todo, e o SEBRAE, para incluir carga horária destinada única e exclusivamente à formação profissional. Não que eu seja contra você aliar no ensino médio, por menor que seja, o ensino denominado propedêutico com o ensino profissionalizante. Mas você, em nome de uma pretensa profissionalização precoce, né, da juventude, né, você não destinar carga horária suficiente para o ensino propedêutico. Né? Então, é algo que precisa ser muito observado. E isso, como o novo ensino médio está configurado, isso vai estar muito a cargo das secretarias estaduais, dos conselhos estaduais de educação. Aqui para o período noturno, né, que estabeleceu 30% para o ensino à distância, no caso da educação de jovens e adultos, né, essa carga horária de ensino à distância pode chegar até 80%. É como aparece aqui, ó, no item 5, né? Aqui eu vou pular a questão da avaliação, né? Como eu disse inicialmente, teve uma pequena novidade, digamos assim, na Política Nacional de Avaliação, mas a princípio a BNCC vai ser o primeiro dia do Enem e no segundo dia destinado aos itinerários formativos. Como o Ministério da Educação, o Conselho Nacional da Educação vai fazer uma prova nacional para averiguar e diagnosticar a aprendizagem dos estudantes no que se refere aos itinerários formativos, isso é uma grande dúvida que eu tenho. Né? Por quê? Porque serão os estados que definirão o seu leque, digamos assim, de oferta para os itinerários formativos. Então, nós temos 26 estados e o Distrito Federal. Terão, provavelmente, isso a gente tem já anotado nesse levantamento inicial que tem sido feito, arranjos curriculares distintos, 27, no que se refere aos itinerários formativos. Então, o Enem já tem sofrido um ataque sistemático do governo federal, né, a ponto desse ano ter o menor número de inscritos desde 2005, né, que foi quando iniciou a adoção do Enem como ingresso no ensino superior. Então, eu tenho sido muito pessimista em relação ao destino e ao futuro do Enem. Não como avaliação, mas como instrumento de acesso ao ensino superior, que talvez seja a sua principal característica hoje. E o elemento novo, né, essa portaria foi publicada agora, nesse mês que a gente está terminando amanhã, né, mês de agosto. Né? Então, as diretrizes do Enem serão revisadas. Esse ano, passarão por um processo de revisão, de avaliação, né, de consulta por ano que vem, e no ano de 2024, o Enem, que será aplicado, né, já deve respeitar essas novas diretrizes. Isso também se aplica ao SAEB. Né?
O SAEB é uma avaliação que tem na educação básica, né, no ensino, mais especificamente no ensino fundamental e no ensino médio, né, é composta apenas por português e matemática, é uma prova, e ela é fundamental para a composição da nota, né, do Enem, né, mas principalmente, do Enem não, ela é fundamental para a composição da nota do IDEB, né, que é utilizada pelos governos para dizer se melhorou ou não a educação. Como português e matemática são as únicas disciplinas obrigatórias, né, do novo ensino médio, né, então eu tendo a crer que haverá poucas mudanças no SAEB. Mas no caso do Enem, acho que teremos mudanças substanciais, né, se compararmos com o patamar atual, né, de sua aplicação. O PNLD, né, eu vou falar já já, né, então, mas caracteriza isso. Vamos para a BNCC. As premissas, né, para o atual modelo parte do diagnóstico de que há várias juventudes, né, o que implica, na concepção da BNCC, organizar uma escola que acolha essa diversidade, promovendo de modo intencional e permanente o respeito à pessoa humana e aos seus direitos. Tranquilo. Inclusive, a sociologia, talvez antes da filosofia, tenha diagnosticado essa diversidade no interior da juventude, né? São juventudes, né? A ideia do protagonismo, garantir aos estudantes ser protagonistas de seu próprio processo de escolarização, reconhecendo-os como interlocutores legítimos sobre o currículo, ensino e aprendizagem. A princípio, me parece uma ideia muito simpática, mas você só pode exercer, como até a propaganda dizia, né? A liberdade de escolha. Não, o jovem vai ter a liberdade de escolha do seu currículo, ele que vai montar de acordo com o seu projeto de vida, né? Vai exercer a sua liberdade de escolha. Mas você falar em liberdade de escolha num país feito nosso, altamente desigual, com discrepâncias regionais e até locais, né? Vocês estão... O campus de filosofia, né, de formação de professores da Federal do Recôncavo Baiano, fica em Amargosa. A realidade de Amargosa, né, não é homogênea, provavelmente, né? E é assim nas mais de 5 mil cidades brasileiras, nos 27 estados, né? Você tem escolas de excelência, escolas públicas, inclusive, né, com condições, né, boas, no que se refere a laboratório, condição sanitária, recursos didáticos, enfim, e você tem escolas totalmente precárias, sem acesso, inclusive, à água, né, potável e saneamento básico, né? Então, essa tal da liberdade de escolha, né, sem ter as condições materiais minimamente equânimes ou iguais para os jovens, né, pode, não só a curto prazo, mas a médio e a longo prazo, aumentar as desigualdades sociais no país. Então é algo que nós precisamos, né, por mais que a palavra protagonismo seja uma palavra, né, repito, a princípio interessante, né, do estudante escolher o seu percurso, né, de acordo com sua intencionalidade, mas as condições materiais da rede pública brasileira, especialmente, não são as melhores, né? Por mais que nós tenhamos tido, né, progressos importantes de 2005, 2006 até o início dessa década, né? A própria aprovação, né, do Fundeb também é um momento importante, mas até se efetivar essa melhoria das escolas, isso talvez dure um tempo, né? E a questão do projeto de vida, né? Eu estava comentando agora, falando sobre protagonismo, o projeto de vida está associado ao protagonismo, né? E é um protagonismo individual, diga-se de passagem, né? Consequentemente, o projeto de vida é projeto de vida individual, não um projeto de vida coletivo.
Então, e esse termo, projeto de vida, tem sido muito explorado por setores empresariais que têm interesse na educação. Então, como é um nome amplo, né, muita coisa cabe nessa ideia de projeto de vida, inclusive projetos emancipatórios de educação, projetos religiosos, né, com caráter teológico. Então, acho que é um outro termo muito forte na discussão em torno do novo ensino médio que a gente precisa ficar atento, né, e disputar o que significa mesmo esse projeto de vida, né? Eu conheço aqui em Sergipe, né, que muitos professores de filosofia nas escolas aqui sergipanas, né, em tempo integral, ministram a disciplina projeto de vida. Mas também tem situações totalmente diferentes a essa, né? Então, a finalidade do ensino médio, isso aqui aparece na LDB, né? Em linhas gerais também aparece na Constituição, então vou pular. A ideia de flexibilidade curricular, né? Então, por exemplo, eu falei, quando estava comentando dos itinerários formativos, né? Você pode montar na escola, né, 2 ou mais itinerários formativos por área do conhecimento, mas também você pode montar itinerários formativos integrados. Isso aqui, colegas, né, permite várias possibilidades de arranjo curricular, né? Qual é o grande problema? Qual é o grande problema no meu modo de ver? Essas possibilidades não serão equânimes para todos os jovens. Vai estar condicionado muito às condições materiais de cada escola. Vocês, né, sabem, né, ou por experiência própria, por ouvir falar, né, digamos assim, que tem escolas que não tem laboratório, né, de química, de física, por exemplo, de biologia. Então, como é que você vai oportunizar os jovens dessa escola o itinerário formativo que requer ter essas condições materiais disponibilizados? Ou, um caso mais extremo que o Brasil ainda não conseguiu resolver é que o professor de filosofia, por exemplo, ministre aulas apenas de filosofia. Eu vou mostrar um quadro mais adiante, mas a realidade hoje do Brasil é que 50% das turmas que tem filosofia, professores não formados em filosofia ministram a disciplina. Isso varia de disciplina para disciplina, mas, assim, nenhuma disciplina que nós temos hoje no Brasil consegue 100%, né, ter um professor com formação específica ministrando uma determinada disciplina. Então, você tem problemas estruturais que irão impactar nessa flexibilidade curricular. Sem falar que a ideia da BNCC, pelo menos é esse o espírito que aparece lá na LDB, e na primeira e na segunda versão, e de forma mais tímida, digamos, na terceira versão da BNCC para o ensino médio, era você ter um currículo nacional para que o jovem de Amargosa, aqui de Aracaju, do Amapá, do Acre, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, pudesse, né, ter acesso ao mesmo nível de conhecimento, né? Hoje, a BNCC só garante conhecimentos direcionados a português e matemática, só garante esse caráter nacional, né, que todos os jovens serão obrigados a ter acesso a essas 2 disciplinas. As demais fica a cargo de cada estado. E, em última instância, de cada escola. Deixa eu ir pulando essa parte. Pronto, competência. A BNCC caracteriza competência como a mobilização de conhecimentos e habilidades relacionadas a práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Inclusive, esse tema, a educação para o exercício da cidadania e do mundo do trabalho, nada mais é do que uma ratificação, um reforço, digamos assim,
né, do preceito constitucional, né? Essa é a tarefa da educação. Por isso que é um dever do Estado e da família. Não é do Estado ou da família, como tem defendido, por exemplo, os adeptos do homeschooling, ao defender um ensino doméstico, familiar. Mas, enfim, isso é outro tema. A estrutura, né, do curricular, né, do novo ensino médio, né? Então, as competências gerais de educação básica, que servem para a educação infantil, fundamental e média. Aí você tem as 4 áreas do conhecimento, né, que compõem a BNCC, que é o que há de comum, e os itinerários formativos, que, repito, eles podem se integrar, né? Você pode juntar 2 áreas do conhecimento e criar um terceiro, digamos. As competências gerais da BNCC, né, são essas 10. Né? Para quem já teve acesso ao livro didático, tanto do projeto integrador como da área de conhecimento, deve ter observado que há uma valorização muito grande a essa competência número 7, que é a competência da argumentação. Só que no livro didático, e aí eu posso falar com muita tranquilidade, porque eu fui avaliador, né, dos 2 objetos, tanto do objeto 1 como do objeto 2. Eles associam muito a ideia de argumentação à área de linguagem. E nós estamos no curso de filosofia, né, formando professores de filosofia, professores e professoras, e nós sabemos muito bem, né, como eu já mencionei em um momento da minha exposição, que você pode utilizar conteúdos relacionados à lógica para trabalhar a questão da argumentação. Então é algo que a gente precisa ficar atento, digamos assim, né? Principalmente para quem está no chão da sala, né, como se diz, né, que é o professor e professora de filosofia. Garantir, porque aí são espaços, né, como eu tenho dito, né? Se o novo ensino médio diluiu e mitigou a filosofia, né, os conteúdos filosóficos, porque até então nós tínhamos nosso lugar cativo, né? Não, a disciplina filosofia no ensino médio, lá com 1 horinha semanal, né, no máximo 2, mas a gente tinha nosso lugar cativo. Agora nós não temos mais esse espaço, porque ela deixou de ser disciplina obrigatória, né? E ela foi diluída e fragmentada na área de ciências humanas e sociais aplicadas. Mas eu tenho insistido. A filosofia, pelo seu caráter, tendo a Grécia como referência filosófica, né, pelo menos essa tradição ocidental que predomina na nossa formação, a filosofia, né, nasceu junto, dialogando, digamos assim, com outras áreas. Nossa, 5 minutos e eu não falo nem a metade do que eu pretendi falar. Então, vou pulando aqui, colegas. Eu acabei... Enfim. Né? Mas essa ideia de competência, é bom a gente ter em mente, né, o seguinte aspecto. Ah, tá. É bom a gente ter em mente o seguinte aspecto, né? Tanto as competências quanto as habilidades. Elas estão associadas a projetos cognitivos. Por isso que a todo instante se fala em habilidades socioemocionais, socioafetivas, sociooperacionais. E tem uma discussão de fundo, né, que a gente pode até aprofundar no debate, se vocês acharem correto, né, que além do domínio, né, pensando na educação, uma visão Foucaultiana, digamos assim, né, de que a escola exerce um controle sobre os corpos, né? Quando se fala em competências e habilidades, não são apenas os corpos que serão dominados, mas o aspecto subjetivo de cada indivíduo.
né? Isso é uma discussão filosófica, digamos, muito pesada, inclusive, né? Porque o que está em jogo, e talvez esse seja a grande novidade, né, de reintroduzir esses conceitos de competências e habilidades no novo ensino médio, né, é o trato, digamos assim, que as políticas públicas podem ter no que se refere ao domínio da subjetividade humana, né? Eu estou falando reintroduzir essa discussão porque lá nos anos 90, início dos anos 2000, né, se você pega as diretrizes curriculares, né, os parâmetros curriculares nacionais, os PCN+, as orientações curriculares nacionais, que são todos documentos, né, desse início de século, elas falavam já em habilidades e competências, né? Inclusive, quando a filosofia tornou-se disciplina obrigatória, primeiro pelo CNE em 2006 e depois pela lei em 2008, ela se constituiu inicialmente na perspectiva de habilidades e competências, mas a prática acabou impondo outra dinâmica, né? Então, assim, o problema não é só, né, o termo competências e habilidades, né? Porque a filosofia perverteu essa noção lá dos anos 90, né, estabelecida pelo sociólogo Philippe Perrinot, né, depois pelo relatório Jacques Delors, que é um documento da Unesco, né, ficou conhecido como um relatório Jacques Delors. A filosofia perverteu essa noção. Mas hoje, diferentemente dos anos 90, início dos anos 2000, o que está em jogo não é apenas o domínio do corpo, nos termos Foucaultianos, repito, né, da preparação para o trabalho. Vamos permitir que o jovem tenha uma habilidade para desenvolver uma determinada função mecânica, né, sem ele ter a consciência daquela dominação, daquele exercício mecânico que ele está fazendo no trabalho, por exemplo, que era o que se falava nos anos 90 e nos anos 2000. Hoje, eu tenho a impressão, é claro que precisa de mais estudos, de mais reflexões, que quando se fala em sociedade ou em habilidades socioafetivas, socioemocionais, né, você está falando também da subjetividade humana. Não é à toa, se vocês pegarem os livros didáticos do objeto 2 de conhecimento, eu não consegui ler todos, que são vários, beleza, mas você pode ler o resumo, a resenha, melhor dizendo, que está lá no guia, né? Alguns desses livros, e se você olhar a ficha de avaliação do que serviu para avaliar o livro didático, vai estar falando em muitos momentos em cuidado de si, né? Que é um termo bastante comum, digamos assim, na filosofia antiga, né? E foi recuperado, digamos, claro, com uma perspectiva contemporânea, né, pelo Foucault, né, que eu já acabei de citar, né, que tem o cuidado de si como perspectiva não só do autoconhecimento, mas um autoconhecer-se, né, com a perspectiva ética, né? E isso é subjetividade. Então, por exemplo, possuir habilidades. Deixa eu pular aqui, colegas, porque aí talvez visualize melhor essa discussão que eu estou provocando em vocês. Pronto. Esse gráfico, essa tabelinha, digamos assim, né, essa figura, né, dimensiona o que está em perspectiva com essa noção de habilidades e competências. Aqui, como eu estou dizendo, é a arquitetônica das competências específicas e habilidades, né? Um exemplo, né? Estou falando da área de ciências humanas, sociais e aplicais, que em tese é que dialoga mais com os conteúdos filosóficos, né? Então você tem as competências gerais da educação básica, que são aquelas 10, né, que eu mostrei na figura agora há pouco. Você tem as competências específicas da área de ciências humanas e sociais aplicadas, que são 6. Então, por exemplo, você bate o olho nessas 6 competências específicas, né, ali você já vê que poucas dialogam com a filosofia. Eu vou citar a 1, a 5 e a 6 de cabeça. Mas, por exemplo, elas dialogam com o que na filosofia? Considerando as grandes áreas filosóficas, dialoga com a epistemologia,
com a metafísica e com a ética e filosofia política. Mas dialoga com toda a história dessas grandes áreas? Não. Ficam excluídas, digamos assim, né, desse diálogo, ao ler as 6 competências específicas da área de ciências humanas e sociais aplicadas. Fica a lógica e a estética. E olha que eu não vou nem falar dessas linhas, dessas áreas, né, que estão em pleno desenvolvimento na filosofia contemporânea. Estou pegando aquelas, digamos assim, mais consolidadas ao longo do tempo. E aí, no caso das habilidades específicas, que são 32, cada competência tem um conjunto, né, de habilidades específicas. Né? Essas habilidades específicas servirão, né, como instrumento, né, prático, digamos assim, para caracterizar cada competência específica. Né? Isso talvez fique evidente quando eu exponho esse slide. Então, o que são habilidades, né? Primeiro, elas dialogam com o que tem sido chamado de direitos de aprendizagem. Então, as habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. E o que tem sido chamado de objetos de conhecimento é o que chega mais próximo ao que nós conhecemos como conteúdo. Né? O que é conteúdo? É aquilo, você elabora um plano de curso, bota lá objetivo geral, recursos didáticos, enfim, avaliação, e bota lá conteúdo de aprendizagem. O mito, conhecimento mitológico. Do mito ao conhecimento filosófico. Pré-Sócrates, faz aquele esqueminha, né? E aí você monta o seu cronograma de aulas a partir desses conteúdos de aprendizagem. Geralmente se faz assim, né, quando você monta as aulas. Então, os objetos de conhecimento é o que chega mais próximo disso. Só que, colegas, com o novo ensino médio, não será o conteúdo o elemento central da aula. Será a habilidade. Por isso que por isso que o novo ensino médio valoriza muito as metodologias ativas. Por quê? Porque mais importante do que o domínio do conhecimento é o desenvolvimento de uma habilidade. É o método, em outras palavras. O argumento que é utilizado pelos defensores das habilidades e competências, né, é para sair da perspectiva conteudista que se tem na educação, que em certa medida eu concordo. Né? Mas como é que você vai, para um estudante que nunca teve contato, por exemplo, com a filosofia no ensino fundamental, fazer com que ele aprenda a filosofia, né, porque a gente trabalha com filosofia, a gente sabe que o trabalho filosófico, grosso modo, trabalha com conceitos, né, tem toda uma dinâmica interna, por exemplo, né, de sistematicidade, de logicidade, caráter reflexivo, etc., né, mas que requer o domínio do conceito. Né. Como é que você vai trabalhar o conceito e essas habilidades inerentes à filosofia se o conteúdo filosófico não é o fundamental para mobilizar uma habilidade e, consequentemente, uma competência da área de ciências humanas e sociais aplicadas? O que vai valorizar é o método de aprendizagem, o como fazer. Né? Por isso, eu não sei se vocês tiveram contato com os livros dos projetos integradores, mas eu escutei muitos relatos de colegas aqui que trabalham na educação básica, né, de espanto quando viram esses livros. Por quê? Porque a dinâmica desse material didático, né, que são os livros dos projetos integradores, está pautada em metodologias, nas metodologias ativas, do como fazer, e não no conteúdo. Eu não sei se eu estou conseguindo ser nítido na minha exposição, né, ou se estou sendo, talvez, catastrófico com ela, pessimista. Mas, se não estiver sendo, acho que a oportunidade do diálogo, né, quando abrir as perguntas, né, talvez eu possa me expressar melhor. Mas, assim, né, eu não sou contra as metodologias ativas, a princípio, mas a forma como ela está sendo empregada nesse novo ensino médio, né,
talvez comprometa o fundamental da escola. A escola moderna, quando ela foi pensada, concebida lá no Renascimento, no início da modernidade, por Lutero, por Comênios, né, depois por Condorcet e tantos outros, John Dewey, né, e depois tantos outros, foi com um único propósito essencial, foi com um propósito principal, né, difundir para as amplas camadas sociais, negros, brancos, gordos, magros, homens, mulheres, ricos, pobres, etc., né, sem distinção, né, como falava Comênios, né, os conhecimentos sistematizados, a ciência. Então, antes do método, você tem o conhecimento, que precisa ser difundido. E a escola moderna foi pensada para isso. Ela foi criada, né, com a Revolução Francesa. O próprio Comênios já mencionava, mas com a Revolução Francesa isso ficou mais nítido, né, com a escola republicana, laica, o Estado financiando a educação, o professor, né, ser um funcionário do Estado, né, com estabilidade, inclusive, para poder ministrar o seu conhecimento, exercer sua profissão, enfim. Né, toda a discussão em torno da escola. E quando você valoriza o método, em contraposição ao conhecimento, ao conteúdo, né, talvez a escola se enfraqueça. Pelo menos essa ideia moderna de escola. E ainda mais no caso do Brasil, né, com tanta diversidade, né, de gênero, né, de raça, né, de extrema desigualdade social, né, e de condições materiais em cada estado, né, entre os estados e intraestadual, né, de região, zona urbana, zona rural, dentro da zona urbana, escolas centrais, escolas periféricas, enfim, né, essa complexidade, né, geográfica, espacial, enfim, que é o Brasil, né, social, histórica. Então, as competências da área de ciências humanas e sociais aplicadas, eu vou avançar, né, nessa discussão e vou finalizar, que meu tempo aqui já está agora de fato e de direito, né, professora Carolina, né, chegamos finalmente, né. A questão da implementação, vou falar do PNLD, né. A implementação, né, que isso também é novo, né, essa portaria que eu mencionei recentemente. Então, tem até 2024 para implementar de forma efetiva os referenciais curriculares em todos os anos do ensino médio. O estado de São Paulo foi o primeiro a implementar o seu novo ensino médio, começou esse ano, para o primeiro ano do ensino médio. Aí eles apontam o ano que vem a inclusão do segundo ano, e em 2023, o terceiro ano. Os demais estados e o Distrito Federal também devem, né, agilizar esse processo de implementação até 2024. Vou pular isso aqui. O quadro de como está a implementação da BNCC nos estados. Essa informação é da semana passada, é a mais atual, do dia 28 de agosto, né? Então, 15 estados já aprovaram e homologaram seus referenciais estaduais, né, curriculares estaduais. 5 estados, né, já enviaram para os seus respectivos conselhos estaduais, e 6 estados, né, esse em roxo, né, está no processo de consulta pública do referencial. Né, e aí está o caso da Bahia. Né. Esse sábado eu participei de um evento no Maranhão, disse isso para eles lá, e vou dizer agora para os colegas da Federal do Recôncavo Baiano e da Bahia, enfim, né? Acho que vale a pena ainda procurar os instrumentos institucionais e políticos, né? Eu não sei como é que está a discussão aí na Bahia, não tenho conhecimento, né? Gostaria até, inclusive, né, de ouvir, né, algum relato, mas para a gente ainda garantir espaços, né, da filosofia nesse novo ensino médio. O GT Filosofia Ensinada Ampof, né, que eu faço parte, lançou um documento também recentemente, e eu vou frisar esse trecho, né, desse documento. O documento está na página da Ampof, documento público, né,
A denúncia e a crítica são fundamentais e seria vexatório se a comunidade filosófica e educacional não se pronunciasse deste modo acerca das mudanças definidas pela BNCC e pela reforma do ensino médio, que, entre outras coisas, enfraqueceu a presença da filosofia como disciplina escolar. No entanto, entendemos que, diante de sua implementação, era necessário um olhar crítico, com o objetivo de pensar modos de operar nas escolas desde a BNCC, e, especialmente, reconhecer no conjunto das referidas competências e habilidades os conteúdos, temas, conceitos, problemas próprios da disciplina, familiares a professores e professoras. É preciso considerar que não seria possível o desenvolvimento das competências gerais e certas competências específicas da BNCC sem a filosofia. É um pouco a linha de raciocínio que eu tenho sustentado nos meus diálogos, né, com os colegas de outras universidades. O monitoramento, eu vou pular essa parte, né, para, de forma sintética, mencionar o seguinte, né? De acordo com as versões dos referenciais curriculares estaduais, a situação do ensino da filosofia pós-BNCC pode ser organizada da seguinte forma. Destaco 3. Os conteúdos filosóficos são distribuídos de forma interdisciplinar, dividindo espaço com os outros conteúdos da área de ciências humanas e sociais aplicadas, que é o que preconiza, pelo menos as diretrizes, né, a interdisciplinaridade. A filosofia é ofertada como componente curricular regular no ensino médio, como eu mencionei, né, alguns estados têm mantido ainda a filosofia disciplinar, né, vocês podem ver aqui, por exemplo, vou citar o caso aqui de Sergipe, né, que manteve. E o terceiro como componente curricular optativo, a ser ministrado em algum momento do ensino médio. Esse é o pior cenário. Como são 26 estados e o Distrito Federal, então essas três situações oscilam, né, de estado para estado, né, tem suas variações estaduais. A presença de conteúdos filosóficos é observada em 2 locais: na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e no itinerário formativo de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Eu tenho discutido com os colegas, né, sempre que possível, a inserção de conteúdos filosóficos nos outros itinerários formativos, né? Inclusive aqueles relacionados ao mundo do trabalho, né? Hoje se discute, inclusive no mundo corporativo, questões éticas relacionadas ao mundo do trabalho, né? A transparência, a lisura dos processos licitatórios, da ética entre concorrencial, enfim, né? Então isso mobiliza conteúdos de filosofia. E assim serve para matemática e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias. O PNLD, e eu estou finalizando. O marco legal, que é esse decreto número 9.099 de 2017, é bom deixar sempre registrado isso. O PNLD existe desde a década de 30 do século passado e hoje, se não for o maior, é um dos maiores programas de livro didático gratuito do mundo. Só para vocês terem ideia, a atual edição do PNLD, né, de 2018, que termina esse ano, né, distribuiu ao longo desses anos, né, até ano passado, melhor dizendo, né, porque o somatório o quantitativo desse ano ainda não foi disponibilizado, distribuiu mais de 10 milhões de livros de filosofia. Aqueles livros, né, que são distribuídos para os estudantes da educação do ensino médio. 10 milhões. Ou seja, em 10 milhões de pessoas receberam, ao longo desses 3 anos, um livro de filosofia. Livro escrito por Marilena Chauí, né, por Silvio Galo, por Juvenal Savian, né, Gilberto Cotrim, que embora seja um historiador, mas tem uma formação em filosofia, que é um dos livros mais antigos. As Duas Marias, né, que já trabalha há muito tempo, né, com livro didático, né. Então, assim, é algo que a gente precisa, né, fazer a crítica oportuna, mas também não descartar o seu potencial de acesso aos jovens, né, que muitas vezes só tem acesso à cultura, ao letramento, através do livro didático.
Mas o que eu quero destacar dos objetivos do PNLD é apoiar a implementação da BNCC. Então, aquele livro didático de 2018, que muitos de vocês provavelmente tiveram acesso no ensino médio, né, ou anteriormente ao PNLD 2018, aquele livro por disciplina não vai existir mais. Aqui o cronograma, né, então já foi objeto 1, objeto 2, cronograma atualizado da distribuição, as considerações gerais sobre o edital, tá, então os conceitos, né, protagonismo juvenil, a escola que acolhe as juventudes, os desafios da sociedade contemporânea, o estímulo a atitudes cooperativas e propositivas, contextualização dos conhecimentos, resolução de realidade, etc. Aqui os livros dos projetos integradores, né, aqui eu trouxe o sumário do guia do PNLD, são 19 livros aprovados. Então, dentro do que se entende por novo ensino médio, você tem uma quantidade razoável de livros, né, para projetos integradores. Para a área de conhecimento, são 14 livros, né, os professores e professores de educação básica fizeram a escolha agora, acho que em julho, meados de julho. Esses livros serão distribuídos só no ano que vem. O dos projetos integradores, né, deverão ser distribuídos já agora, no segundo semestre do ano letivo. Pelo menos é isso que consta no edital. Quero registrar aqui também um elemento novo, né, do PNLD, que é o livro de formação continuada, que deve estar passando por processo de avaliação, né, e escolha ainda em 2021. E um outro elemento novo, que aí no caso, acho que a universidade, de forma específica, né, principalmente através dos programas como PIBID e residência pedagógica, podem dar uma contribuição importante, são os denominados recursos educacionais digitais. Né? Esses recursos educacionais digitais serão disponibilizados em uma plataforma que o MEC irá criar, e eles serão direcionados para auxiliar na implementação dos itinerários formativos. Né? Como os itinerários formativos serão melhor caracterizados no âmbito estadual e, em última instância, no âmbito local, ou seja, nas escolas, então não terá um material do MEC, digamos assim, que sirva para o país inteiro. O que vai acontecer na prática? Né? Os estados e, em última instância, as escolas elaborarão, de acordo com os itinerários formativos que venham a ofertar, o material didático para esse tipo de conteúdo. Né? Para essa parte, melhor dizendo, do novo ensino médio. Né? E vocês viram lá no gráfico lá das horas, né, na tabela das horas, que terá um componente, né, no que se refere à carga horária substancial. Né? Então, é um espaço, colegas, e esse eu vou finalizar por aqui, Carol, a minha fala, é um espaço onde a universidade, né, e, repito, os programas PIBID e residência pedagógica, eu tenho batido nessa tecla, inclusive aqui na universidade que eu trabalho, embora eu não esteja mais na coordenação institucional do residência pedagógica, mas eu estou exercendo a função, né, que acaba coordenando a implementação do PIBID e do residência pedagógica na UFES, né, no âmbito da UFES. Né, então, né, eu tenho pautado sempre isso, né, inclusive com a Secretaria aqui de Educação do Estado, quando a gente tem a ocasião de conversar com eles. Né. As universidades e os programas, de forma específica, podem contribuir para a elaboração desse material didático, né, no âmbito local, né, por conta das características que os itinerários formativos trazem consigo. Tá bom? Então, vou finalizar aqui minha exposição. Né, teria mais elementos, digamos assim, a abordar no que se refere à formação, né, do professor e da professora de filosofia, né, mas como já temos agendado, digamos assim, um próximo encontro, no mês de outubro, ou mês de novembro, aí eu vou preferir, né, até para poder respeitar o tempo que me foi dado, né, eu preferi trazer esse diálogo mais adiante, no caso específico do mês de novembro. Então, agradeço aí a paciência, né,
e a atenção de todos e todas, e estou à disposição, Carolina e demais colegas, para tentar dialogar, né, com os colegas, né, e responder e ouvi-los também. Tá bom? Obrigado. Somos nós que agradecemos, Christian, que beleza, que maravilha. Aprendemos muitíssimo contigo aqui hoje e vi que já tem várias perguntas aqui no chat. Eu gostaria de convidar o Caio D para fazer aqui a moderação conosco. Também sinalizar para quem ainda não assinou a frequência que o faça, tá? E, enfim, eu passo aqui agora a palavra ao Caio D e vou exibindo algumas das perguntas que foram aparecendo ao longo da sua fala, professor. A Kátia Azevedo pergunta, professor, vivemos em um momento de negacionismo científico. Como o ensino de filosofia lida com esta questão? Olha, Kátia, obrigado, né, pela sua pergunta, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a gente precisa ter, e aí a comunidade filosófica de forma geral, e eu de forma específica, digamos assim, né, a gente precisa ter muito em mente do momento que a gente está vivendo, né? Acho que não é a primeira vez que a filosofia é colocada em questão, né, no que se refere à sua legitimidade social, né? Eu costumo, inclusive, a dizer, a professora Carolina caiu dele, mais colegas, que nós pagamos vivemos ainda, somos herdeiros da síndrome lá de Sócrates, né? Da condenação de Sócrates. Por que eu estou dizendo isso? Porque no momento onde se nega não só a ciência, mas o conhecimento racional, que inclusive muitas vezes, né, em algumas situações, essa negação parte de conspirações sem pé, sem cabeça, sem fundamento nenhum, né? O mundo até parece um mundo paralelo, como alguns têm dito, né? Então, nessa situação, qual seria o papel da filosofia? Era sucumbir a essa onda que momentaneamente aparece com força e que já apareceu em outros momentos, né, da história, né, da humanidade? Creio que não, né? Então, eu acho que nessa conjuntura, né, e acho que o fato de terem tirado o caráter obrigatório do ensino da filosofia com pouco tempo, né, 10 anos depois, né, do seu retorno ao currículo nacional obrigatório, que também não foi a primeira vez ao longo da nossa história educacional do país, né? Eu acho que a gente não só estabelecer espaços de resistência, mas principalmente como é que eu posso dizer, de reafirmação da filosofia, não só como uma disciplina escolar, mas como um curso universitário, né? Eu estou falando curso universitário porque não esqueçamos, o ex-ministro da Educação disse que era inconcebível ter curso de filosofia no Nordeste. Vocês estão lembrados disso, né? Então, dentro dessa seara, nós fortalecermos, nos unirmos, né, criarmos espaço de diálogo como esse, dialogarmos também para fora da universidade. O PIBID e o Residência Pedagógica, por exemplo, são importantes nesse sentido, né? As atividades de extensão, né? Não é para dizer, estamos aqui vivo, não. Nós podemos contribuir para o debate público, né? Então, acho que, não estou citando algumas possibilidades, né, no âmbito educacional, no âmbito do debate público, mas outros existem, né? Acho que esses movimentos, né, individuais, coletivos, são fundamentais, né, para a gente se contrapor esse negacionismo científico, que, repito, nada mais é do que uma negação da racionalidade, né? É transformar, e aqui eu não estou querendo entrar na discussão razão versus paixão, né, porque isso é uma discussão, né, que tem lá desde os antigos também, né? A filosofia traz com isso, ou traz esse debate consigo, né? Não é nesse âmbito que eu quero fazer essa contraposição, né, que é importante, inclusive, mas é no âmbito que a gente está vendo hoje aí, vindo principalmente, né, da principal figura pública do país, que é o presidente da República, né, pelo menos do ponto de vista da institucionalidade. Então, assim, a gente tem que resistir, se somar, e é aquela história, ninguém solta a mão de ninguém, né? E cada vez mais trazendo mais mãos, né, para o nosso lado, né? Que acho que também isso é importante.
Professor, aproveitando a sua fala, queria dizer que, além de Sócrates, temos também uma ferida, podemos dizer, da nossa profissão, assim como foi a de Sócrates, a própria alegoria que o Platão fundou, que o rapaz, quando retorna à caverna, ele morre. Então, nós temos essa dupla ferida, tanto do pedagogo, que quando retorna com conhecimento é morto, como Sócrates, que também foi morto pelo Estado. E, atrelado a tudo isso, temos a pergunta do Fábio Oliveira, que também é um estudante daqui, da UFRB: como usar filosoficamente os mecanismos e as ferramentas para a presença da filosofia no ensino médio? Exercendo, Fábio, e obrigado também pela sua pergunta, exercendo o que a gente sabe, né? Eu costumo dizer essa palavra, de fazer provocações. Fazer provocações entre a gente, né, nesses espaços como esse, e também entre os alunos, né? Por isso que é importante a questão da formação inicial, né, que vocês têm tido, não só teórica, mas prática, né, de ir para a escola, agora nesse cenário de pandemia, né, de ensino remoto, que é uma dinâmica que ninguém foi formado para isso, né? Eu digo isso para os meus alunos aqui: olha, eu fui educado, eu estudei para dar aula em sala de aula, né, com quadro, com giz, pincel atômico, um PowerPointzinho ali e tal. Eu não fui treinado para trabalhar em computador, então dê um desconto nesse período, né? Não me cobrem tanto como vocês habitualmente fazem, mas assim, né, fazer isso da forma como a gente sempre fez, né, com compromisso com a filosofia, com compromisso com a verdade, né, com a democracia e com a sociedade de paz, né? Que acho que são bandeiras que são causas, né, melhor dizendo, que independentemente da orientação filosófica que você tenha mais simpatia, mas acho que consegue, né, mobilizar um contingente grande de pessoas, né? E acho que a filosofia, né, no mundo, né, no Brasil, né, como esse, cada vez mais intolerante, mais violento, né? Acho que a filosofia tem ferramentas, né, e mecanismos, né, que podem ser filosoficamente utilizados, né, para poder contribuir com o debate público. Acho que esse é o nosso compromisso, né? Para os amantes do saber, digamos assim. Amantes. Isso. Temos também uma pergunta da nossa querida professora Giovana Monteiro, que perguntou diretamente a você, professor: o estímulo ao protagonismo estudantil parece ser algo positivo para a construção da autonomia e do pensamento crítico. No entanto, considerando o pouco prestígio da filosofia em nossa sociedade, o senhor crê que, na prática, esse protagonismo será positivo para o ensino de filosofia? Então, professora Giovana, né, sua pergunta é uma pergunta interessante, porque, pelo menos para mim, me provoca no que se refere à questão da utilidade, né, uma perspectiva talvez utilitarista que os jovens possam ter da educação, né? Eu sei que ele existe, né? Quando a filosofia se transformou em disciplina obrigatória, na época eu trabalhava na educação básica, né? Ensinava em escola, e eu cansei de escutar dos meus alunos: vai cair no Enem, vai cair no Enem. A gente vive muito numa sociedade, né, com essa perspectiva, né? Mas, assim, eu vou dar um dado, né? Eu até pensei em botar aqui na minha apresentação, mas eu acabei não botando, mas eu vou falá-lo, né? O governo do estado de São Paulo fez recentemente uma consulta pública, virtual, obviamente, né, entre os alunos do ensino médio, para aferir as preferências deles, né, dos estudantes paulistas, né, que se refere a quais itinerários formativos eles teriam mais, digamos assim, interesse, né? O primeiro foi linguagens e suas tecnologias. 89%, segundo essa pesquisa, está no site da secretaria, depois vocês quiserem dar uma olhada. Então, 89% dos estudantes matriculados em São Paulo, no ensino médio, responderam, né? O primeiro colocado, digamos assim,
na pesquisa de escolha foi a área de linguagens, né? Português, educação artística, educação física, inglês, enfim, né? A segunda área escolhida foi a área de ciências humanas e sociais aplicadas, que aí engloba não só geografia, história e sociologia, mas também a filosofia. E tem um outro componente que esse não aparece nas avaliações em larga escala, né? Porque quando você fala Enem não, quando você fala SAEB, IDEB, PISA, você vê português, matemática e ciências, no caso do PISA, né? Que é outra grande avaliação em larga escala. Mas, curiosamente, o Enem aponta que a disciplina ou a área de conhecimento que os alunos têm o maior desempenho é a área de ciências humanas. Então, assim, essa afinidade, né, refletida provavelmente numa nota, não é por acaso. Né? E quem já trabalhou em educação básica, na educação superior também, mais que a educação básica, né, até por conta desse desejo, né, dos estudantes, está mais nítido muitas vezes, né? Ele não está ali por obrigação, digamos assim, eu vou fazer direito porque eu quero fazer o concurso do Ministério Público ou coisa do tipo, né? Muitas vezes isso pode demonstrar uma intencionalidade, né? Uma afinidade, melhor dizendo, né? E esse fato, né? Eu tenho percebido, né? Não tem nada empírico, mas eu tenho percebido pelos meus círculos sociais, digamos assim, né, que o interesse pela filosofia, e aí não só juvenil, interesse juvenil, mas também adulto, enfim, tem sido um interesse cada vez maior. Acho que a própria crise, né, da democracia, uma certa crise de valores, né, que a sociedade brasileira tem, essa questão, a relação entre o Estado e religião, né, que está muito forte, né, a questão da violência, da ética, acho que são todos temas que as pessoas têm demonstrado interesse e a filosofia, né, como você bem sabe, todos nós sabemos, né, tem condições, né, de dialogar, né, com as pessoas através desses temas do cotidiano. Né. Repito, essa terceira percepção não é nada empírico, não tem uma pesquisa para dizer, mas é a impressão que eu tenho. Né. E nos dois primeiros casos, né, isso tem já evidências, né, como eu mencionei. Então, assim, né, eu não quero dizer que as pessoas não vão querer ou vão querer obrigatoriamente filosofia, né, porque agora não é mais disciplinar, né, repito, né, é área de conhecimento. Mas, por outro lado, a própria dinâmica social está impondo à sociedade discussões com uma perspectiva mais humanística, né? E eu acho que nessa contradição, né, embora haja setores da sociedade que pressionam, né, pela perspectiva, exerça seu protagonismo, vai virar youtuber, né, como o ex-ministro da Educação falou, o jovem não precisa ir mais para a universidade, ele pode terminar o ensino médio e virar youtuber, ou outro falou esses dias, não, tem muito engenheiro aí com diploma desempregado, ele pode virar um motorista de aplicativo. Para que entrar na universidade para ser motorista de aplicativo? Né? Embora haja os setores, né, da sociedade, do governo, inclusive, né, um atrelamento unilateral, né, da educação, no sentido de formação para o mundo do trabalho, mas eu tendo a crer, né, pela percepção que eu tenho tido, né, de que há um apelo muito grande, né, por essa perspectiva propedêutica, humanista, que a educação fornece às pessoas. Então, nesse sentido, acho que a filosofia, né, claro, não vai ser a disciplina número 1, né, de preferência, mas eu tendo a crer que as pessoas legitimam, né, a filosofia como um campo importante do conhecimento. Né. Eu sou um pouco otimista, viu, professora Giovana? Talvez eu esteja, né, mas, assim, a própria conversão, que eu ia esquecendo, né, a própria conversão da medida provisória em lei, no caso da Lei 13.415, como eu disse, né, a filosofia não estava lá na medida provisória. E ela entrou. Por quê? Porque teve lá uma maioria dos deputados, né, que votaram favoravelmente. Eu tenho um levantamento, eu não apresentei aqui, mas eu fiz um levantamento com base nas emendas
que o relator do projeto, né, de conversão da medida provisória, né, apresentou para a filosofia. Então, você tem lá, desde gente que defendia a filosofia obrigatória do ensino fundamental, né, até manutenção do ensino médio, nas 2 etapas da educação básica, filosofia relacionada à ética. Assim, você tem várias naturezas, digamos assim, dadas ao conteúdos filosóficos num processo de conversão. Né? Então, assim, tem um certo grau de legitimidade social. Né? Então, talvez isso nos ajude, né? Professor, você tinha concluído sua fala perguntando como ficou a situação da filosofia aqui na Bahia, e eu acabei não respondendo a sua questão. Sim. Entre nós, ela ficou como disciplina curricular obrigatória nos 3 anos do ensino médio. Agora, as diretrizes curriculares estaduais para o ensino médio ainda estão em processo, né? Até o dia 13 de agosto estavam abertas aí apreciação pública, enfim, intervenções, etc. E ainda está em curso, né, o processo. Ele está muito similar, mas com um grau de aprofundamento maior, ao que foram os cadernos lançados no período da pandemia, né, no contexto do ensino remoto. Então, está mais ou menos seguindo ali aquele script. Tá? Ótimo. É uma boa notícia mesmo. Em cima da sua resposta, professor, eu vejo que o otimismo ele só pode estar fincado se houver uma boa formação acadêmica desses professores. Uhum. Porque como é muito na forma, né, a pedagogia da forma, das competências e habilidades, eu temo justamente por aquela versão da história que o senhor apresentou, de outros professores dando aula de filosofia. Professores de outras áreas dando aula de filosofia. Mas como eu sou suspeito, e estou na residência pedagógica e gosto muito da minha turma, dos meus colegas, nessa perspectiva, eu acredito que há muito a engrandecer na educação básica do Brasil. E aqui temos a Ludmila, uma colega também do curso de filosofia, graduanda, que fez uma pergunta mista também. A respeito do ensino EAD, professor, podemos perceber com o ensino remoto a grande dificuldade que os alunos tiveram para conseguir manter um ritmo de aprendizagem com essa modalidade. Como, então, se adaptar com esse novo ensino médio, idealizar um sucesso para isso, se grande parte do ensino será ministrado remotamente? E já sabemos que isso não é uma boa coisa, uma boa ideia. Inclusive, bom salientar que no ano passado, professor, mais de 70%, não houve mais de 70% do aprendizado nas escolas de São Paulo. Imagine se fosse feito no Brasil inteiro. No ano 20, a aprendizagem caiu em mais de 70%. Isso. Não, primeiro, Ludmila, obrigado, né, também pela sua questão, né, mas assim, eu espero que o ensino remoto não seja eterno. Acho que esse é o primeiro dado, né? Eu estou falando isso com muita tranquilidade, porque quando surgiu a possibilidade no ano passado, eu falei, não, vai ser só um semestre letivo, no final do ano vai estar tudo dominado, né, vai ter acabado a pandemia. Eu e meu otimismo, né? Me dei mal, né? E hoje eu, sinceramente, para algumas atividades, né, a gente estava conversando antes, né, Carolina e Caiode, participar de grupo de pesquisa em outras instituições, participar de um debate feito esse, né, já que a gente está em cidades diferentes, estados diferentes, a forma banca, né, participar de banca, tudo isso é legal, né? O ensino remoto, ou atividade remota, acho que a utilização mais precisamente da tecnologia, da informação, acho que ajudou muito. Mas eu espero que as aulas não durem eternamente da forma como nós estamos vendo hoje. Partindo desse ponto de vista,
né? É bom registrar que, mesmo com pandemia, mesmo com ensino remoto, as condições precárias, elas foram, digamos assim, radicalizadas, porque houve uma omissão do governo federal. Semana passada, né, hoje é segunda, né? Semana passada, saiu uma matéria na Folha de São Paulo, ainda desse ano, né, que o governo está retendo o repasse de 220 milhões de reais para os estados terem suas condições materiais de implementar o ensino remoto. Esse é o fato desse ano, mas aconteceu isso ano passado, início desse ano, enfim, né, por conta dessa perspectiva do governo de deixar a pandemia, o coronavírus, se alastrar diante da sociedade na tese de que todo mundo contaminado, ninguém mais vai ficar contaminado. Então, enfim, né? Então, assim, o principal obstáculo para a implementação do ensino remoto na educação básica e também no ensino superior foi a falta de coordenação e de suporte, né, material, inclusive, do governo federal. Então, os estados tiveram que correr atrás, né? Então, quem tem mais condições financeiras conseguiu equacionar mais rápido ou minimizar os impactos. Quem não teve, ficou à deriva. E aí aparecem dados feito esse, né, Caio, que você mencionou. Então, acho que isso é um dado concreto, né? E que a gente não tem como negar. Agora, o outro dado, e aí volto para o meu otimismo, considerando que ano que vem, até o final do ano, a grande maioria da população, principalmente aquela com mais de 15, 16 anos de diante, esteja vacinada com as 2 doses, eu tendo a crer que a gente volta para a atividade presencial. E aí, voltando para a atividade presencial, a implementação do novo ensino médio, que está prevista para acontecer no ano que vem, para os estados, vai se dar de forma presencial. Agora, isso abstrai os problemas materiais das escolas? Claro que não, porque já existiam problemas estruturais antes da pandemia. A pandemia incluiu novos problemas materiais, né, de acesso à internet de qualidade, o computador, né, as pesquisas apontam que os alunos assistem aula por celular. Pô. E em uma casa tem um celular, tem 2, 3 crianças jovens. Os professores também, diga-se de passagem, a gente fala dos alunos, mas os professores também, né, precisa ter condições materiais para implementar o ensino remoto, e as pesquisas já estão apontando que isso não foi conseguido plenamente, né? Agora que eu estou vendo, Carolina, não sei se na Bahia está acontecendo isso, mas eu posso mencionar aqui Sergipe, Alagoas e Pernambuco, né? O repasse de um recurso por parte dos governos estaduais para aquisição de equipamentos tecnológicos e a compra de banco de dados, né, de internet. Com quantos meses, né? Quase 18 meses. Né? Isso era para ter sido no início do ano passado, né, no início da pandemia. Por quê? Porque o governo federal, não, é uma gripezinha, todo mundo vai morrer, entendeu? Então, assim, eu ia comentar exatamente isso, que mesmo os estados que responderam mais rapidamente, né, digamos assim, a esse cenário e iniciaram os seus processos de ensino remoto, mesmo entre eles a perplexidade. São Paulo mesmo acaba de entregar tablets aos estudantes sem o suporte tecnológico necessário para que os alunos consigam efetivamente assistir a aula, ou seja, o tablet sem a internet, né? Então, ou seja, continuamos mais ou menos no mesmo lugar, né? Patinando ainda, com relação aos modos de ofertar essa educação. E aqui entre nós, era isso que eu queria te comentar, desculpe que quase te interrompi, já está retornando o ensino híbrido, né? Isso. Já está retornando aqui o ensino híbrido. Aqui em Sergipe começa quinta-feira. Aqui começou e a gente já começou. Na rede pública, na rede particular já está. A rede, se dependesse aqui do dono de colégio particular, nem tinha tido ensino remoto. Certamente que não. Inclusive, queria até comentar sobre essa questão, por exemplo, da filosofia ter sido tornada facultativa em 2016, ela não foi retirada dos currículos das escolas privadas, então elas reconhecem a importância
da manutenção da filosofia nos seus currículos, né? É da rede pública que ela fica aí constantemente ameaçada, né? E aqui a gente está naquela fase de abre e fecha, né? Então abrimos, aí 2 semanas depois fecha novamente, porque tantos casos foram detectados. Eu vou aproveitar essa sua fala, professora Ana Carolina. Teve um comentário aqui também da questão que a professora Giovana fez, né? Que ela eu estou vendo aqui nos comentários, certo? Que certamente estão no YouTube, né? Ela comenta assim: o novo ensino médio não reforça a desigualdade no acesso à educação integral? Então, eu tendo a crer, minhas colegas, que isso vai acontecer. Por um aspecto, né? Por um aspecto. A possibilidade de ofertar um conjunto de conhecimentos, né, sistematizados, que geralmente a gente chama de disciplina, ou seja, da rede particular, é maior em muitas situações do que a rede pública. E eu estou considerando a rede pública como algo homogêneo, né? Não estou destacando, por exemplo, a realidade dos institutos federais, né, que hoje são as melhores escolas do Brasil, né? São melhores considerando as avaliações em larga escala, né? São melhores, inclusive, do que as escolas particulares, as de elite, né? Porque também nas escolas particulares você não tem a escola particular, você tem as escolas, né? Você tem a escola grande, particular, e tem a escola de bairro, né? Que geralmente se chama escola de bairro, que são escolas pequenas, geralmente que atendem uma comunidade específica do bairro A, bairro B. Mas no caso das escolas, nas grandes escolas particulares, né, que disputam o mercado educacional da classe média alta, classe alta, essas escolas vão oferecer não só filosofia, sociologia, educação artística, inglês, espanhol, francês, mas vão ofertar informática, robótica, lógica, como já acontece, né? Então, assim, por quê? Elas vão cobrar uma mensalidade X, né, para os pais, mas vão dizer, olha, mas seu filho aqui vai ter uma formação, como bem registrou a professora Giovana, uma formação integral. Vai ter uma formação em tempo integral e uma formação integral. Ele vai sair daqui preparado para conhecer o mundo, para fazer um vestibular, enfim, em qualquer universidade do Brasil e fora do Brasil, porque isso é mercadoria para eles, né? Então eles precisam vender um produto, né? Eu, uma vez, conversando, quando eu fazia graduação, né, filosofia ainda não era disciplina obrigatória no ensino médio, né? Eu conversando com os colegas, que na época já tinha colégio particular aqui em Aracaju que tinha filosofia, né, tanto no fundamental como no médio. Mas, assim, olha, a gente pode aqui chegar e discutir uma ideia e chegar para as escolas particulares, já que não tem nas públicas, né, e dizer assim, olha, aqui vamos botar filosofia, porque vai ser o diferencial da sua escola em relação à escola X, Y, Z. Porque a classe média brasileira, né, às vezes as pessoas até criticam a professora Marilena Chauí porque ela foi muito radical quando ela caracterizou a classe média, mas a classe média brasileira e a classe alta, principalmente a classe alta, tem uma tradição escravocrata, né? A filosofia no Brasil, colegas, desde que os portugueses começaram a colonizar e dominar o Brasil, sempre teve filosofia no Brasil. Mas não era para todos. Então, a história do ensino da filosofia no Brasil, e aí vou talvez fazer uma pequena digressão histórica, ela sempre foi para poucos. Mesmo com o período republicano. O ensino de filosofia teve poucos momentos. Talvez o maior período de disciplina obrigatória tenha sido esse, de 2008 até 2018. Sim. Que predominou no período republicano, né, que tem quantos anos? 130 anos, 140 anos, né, de república, né? O que predominou foi a filosofia como um optativo. Mas, por exemplo, a elite brasileira sempre teve filosofia, mas no ensino médio, na educação básica e no ensino superior. É tão paradoxal essa questão do ensino de filosofia no Brasil que a coleção Os Pensadores foi lançada quando? Quem lembra? Anos 70. Nos anos 70. Quando proibiu o ensino de filosofia
na LDB de 71 no ensino básico. Quem comprou a coleção Os Pensadores? Foi a grande massa da população? Foi a classe média que queria, não, sou cult, né? Classe alta. Então, a história do ensino da filosofia no Brasil sempre foi voltada para as elites. Então, as elites sempre tiveram interesse na filosofia. Agora, o nosso desafio, né, como compromissados com a escola pública, com a sociedade, né, com a classe trabalhadora, é fazer com que a filosofia seja um conhecimento acessível também para essas camadas sociais. Acho que esse é o pano de fundo, digamos assim, né, de toda essa discussão. Né? Então, eu acho pouco provável. Né? E aí eu concordo com as considerações que você fez, Carolina, e a professora Giovana também fez. Né? Na verdade, professor, quando o senhor fala assim, o ensino de filosofia sempre foi para poucos, eu diria que a própria educação sempre foi para poucos, né? A massificação da educação entre nós vai se dar depois da Constituição de 88, né? Momento que coincide, inclusive, com a queda muito significativa da qualidade, né? A expansão, ela não melhorou a oferta, né? Então, isso é um debate, assim, nós ainda muito vivo. Vamos lá, eu vou passar aqui para a pergunta da Kátia, que sintoniza aqui com o que a gente está discutindo. Ela pergunta: os parâmetros curriculares do que se chama novo ensino médio propõem um ensino cada vez mais distante à educação crítica e humanista da filosofia. Na verdade, foi até mais um comentário do que uma pergunta. Sim, né, acho que sintetiza bem o que a gente veio falando, né? Tinha uma pergunta aqui também da Kátia, que eu acabei pulando no processo. Aquela pergunta sobre a questão das relações de trabalho na pandemia. A pandemia afetou profundamente as relações de trabalho, especificamente em relação aos trabalhadores de educação. Qual avaliação faz deste momento, considerando o ensino e a aprendizagem? Kátia, eu vou utilizar uma prerrogativa, né, e, ao mesmo tempo, um convite, né, a você e aos demais colegas. Eu vou me abster, digamos assim, de responder essa pergunta, porque eu quero, ao mesmo tempo, fazer o convite para a atividade de novembro, não é isso, Carolina? Agora, o que eu posso dizer, como experiência, ou posso fazer um pequeno relato como experiência própria, né? Nada com base em dados, né? Até porque eu preciso sistematizá-los, né? Mas assim, o que eu posso dizer é que eu não aguento mais ensino remoto. Então, acho que esse sentimento que me acomete também atinge outros colegas da educação. Consequentemente, isso acarreta na relação ensino e aprendizagem, né? Porque se o professor ou a professora não estão ali, né, ganhos integralmente para a sua atividade, e ainda mais no meu caso, que ministro aula de sexta-feira à noite, então tudo fica mais difícil. Professor. Mas eu digo, viu, Cátia, mas não se preocupe não, eu bato meu ponto, faço minha aula e digo para os meus alunos, né? Mas, assim, é isso, entendeu? Mas, professor, quando a gente pensa no retorno híbrido, sem condições, assim, sem uma maioria vacinada, sem os estudantes vacinados, eu particularmente passo a achar o ensino EAD, o ensino remoto, muito interessante, viu? Porque quando a gente pensa, né, nessa instabilidade que é o retorno, a condição desses sujeitos agora nesse momento, né, delicada. Enfim, eu estou passando por algo do tipo. Acho que você pode comentar, né? Exato. No colégio que eu sou residente, desde 2 semanas atrás, mais ou menos, que entrou em ensino híbrido, e é uma grande confusão, porque metade da turma o professor está lá presente e a outra metade da turma está remoto. E aí, ao longo de 2 semanas, eu me encontro com a mesma turma. E aí tenho que repetir o mesmo conteúdo. E ainda os alunos, eles se perdem, né? Porque antes, quando era apenas remoto, e a turma era unia todas as turmas numa só aula, tinham 100 alunos.
E hoje que está híbrido, pois é, hoje que está híbrido, não tem nem 10 que vão ao colégio. Tanto não vão ao colégio, como também não estão indo remoto. Não chega nem a 10% com esse ensino híbrido, o alcance. Não, é difícil. Sim. Agora, sim, porque também tem outra coisa, né? Que a gente também deve considerar nas nossas análises. As pessoas também têm medo, né, de ir para atividades presenciais, né? Claro. Medo, deslocamento. E uma aluna já foi em isolamento, porque suspeita de Covid agora, no ensino híbrido. Tem medo, e muita gente também se afastou da escola, né? Para Por trabalhar, conta da necessidade econômica. Exatamente. Agora, sim, isso não impede, né, e eu disse isso muito no ano passado, né? Eu acho que a educação hoje, né, ela mobiliza algo em torno de 50 milhões de pessoas no Brasil inteiro. São 40 milhões na educação básica, 8 milhões no ensino superior de estudantes, e você bota aí 2, 3 milhões de professores, né, nessa conta de educação superior. Então, é pouco menos de um quarto da população. Eu fico imaginando se esse contingente de pessoas tivessem, a exemplo das outras áreas da sociedade, né, dos outros setores da sociedade, tivessem retornado presencialmente no ano passado, como queria o presidente, né? O tamanho da tragédia que seria isso. Mas, por outro lado, e acho que o ensino remoto, né, com todos os problemas, pelo menos tentou fazer isso, né, teve essa intenção, né? Se essa intenção foi materializada ou não, aí tem a diversidade do Brasil para dizer, né? Ainda mais quando não tem o governo federal, através do MEC, colaborando, né? Mas o ensino remoto, pelo menos, tentou diminuir esse impacto, né, do afastamento físico, né, dos estudantes e também dos professores da escola, né, da sala de aula, e no nosso caso da universidade, né? Agora teve os problemas para sua implementação, que continuam. E durarão anos para serem corrigidos, né? Mas a gente precisa corrigir. Exato, perfeito. O comentário aqui da Ludmila, ela fala sobre a questão da avaliação, né, do sistema educacional ser orientado para a resposta a uma prova, né? Esse sistema tecnicista, o próprio sistema educacional constrói alunos imediatistas, assim, a proporcionar o ensino daquilo que cai na prova, visando a aprovação final de uma série para outra, né? Isso é verdade. Sim. Eu acredito que percorremos todas as perguntas. Sim, Caio, faltou alguma? Conseguimos, né? Professor Christian, eu gostaria de te agradecer mais uma vez. Foi muito bom, foi uma noite excelente, de muito aprendizado mesmo, debate muito rico. Kátia também agradecendo pelas respostas, professor Ricardo. Anotei aqui, tudo bonitinho. Que beleza. O caderninho, né? Professora Giovana, todos agradecendo, foi realmente um debate muito rico. Queria reforçar o evento de novembro. Mais perto a gente divulga card, post, etc. Mas nos primeiros dias de novembro a gente vai ter uma discussão com o professor Christian sobre a BNC formação, e também vai ser muito bacana, uma discussão muito necessária também nesse contexto, né, que tem rendido aí muito debate. Então, é um debate extremamente importante e necessário. Agradecer a presença de todos e todas que estiveram aqui conosco ao longo dessa noite e até agora. Foi muito bacana. Obrigada mais uma vez ao professor Christian, obrigada ao Caiodê, e a todos os que estiveram aqui, professor Ricardo, professora Giovana, professor Cleison, professor Rafael, enfim. Beatriz, Tainá, agradecendo, parabenizando. E eu acho que podemos encerrar. Professor Christian, palavras finais? Não, rapidamente,
Carol, né? Vou te chamar assim, porque eu te conheci desse jeito, viu? Claro, é claro. Não, mais uma vez agradeço, né, Carol, pelo convite, pela oportunidade, bom revê-la, né? Bom, Você Helena também. merece, né, estar no local que você está, né, pelo que eu te conheço, né, enfim, no nosso tempo de doutorado lá em Campinas, né, caiu de dizer que é uma satisfação conhecê-lo, né, também, e agradeço a oportunidade aos colegas aí da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, do Centro de Formação de Professores, do curso de Filosofia, né, as duas Giovânias, né, Giovânia, Rafael, Ricardo, enfim, toda a galera aí do colegiado, do Departamento de Filosofia, e principalmente aos colegas estudantes, né, professores de educação básica que estão nos assistindo, né, e só peço que se cuidem, né, tomem a segunda dose, né, para quem já tomou, independentemente de ter tomado ou não a segunda dose, né, que nós continuemos os nossos cuidados sanitários para que, quem sabe, em novembro, possamos nos rever mais uma vez. Bom, obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Caiodé, palavras finais? Muito obrigado pelo convite, sou grato a vocês, meus professores. E sim, em breve também eu tomarei a segunda dose e vamos que vamos. Isso aí. Oh, que ótimo, maravilha. Então, senhoras e senhores, muito obrigada, uma boa noite, cuidem-se muito e até novembro com o professor Christian de novo e até o dia 10/9 com o professor Dante. O professor Christian está convidado também, viu? Sim, claro. Vem aqui com a gente. Beijo, gente, boa noite, muito obrigada.